Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória e que a paz do Senhor Jesus esteja repousando sobre cada um de vocês. Amém? E queridos, o canal O Retorno da Glória lançou o seu primeiro livro digital para instruir o povo de Deus com relação ao verdadeiro batismo do Espírito Santo. E o melhor de tudo, o livro será gratuito. Mas, pelo fato do canal sobreviver das doações dos irmãos, aqueles, é claro, que quiserem dar uma oferta pelo livro, poderão fazer isso através do Pix que vocês vão encontrar nele, ok? E quem quiser receber seu livro digital ainda hoje, basta mandar uma mensagem para o número de WhatsApp que eu vou deixar aqui na tela, ok? Bom, desde o início da crise sanitária, lá em 2019, os especialistas já avistavam grandes problemas, não apenas na questão da saúde, mas por conta dela, eles avaliaram que todos os setores da sociedade iriam sofrer em curto, médio e longo prazo. Mas conforme as restrições começaram a se desfazerem, conforme a economia foi lentamente desafogando, aparentemente um claro horizonte financeiro começou a se abrir. Mas essa esperança que os especialistas da área econômica começaram a ter, logo se anuviou com o início dessa crise lá na Europa. Queridos, nós ficamos tristes com as notícias e também com a situação que o mundo está vivendo, contudo, pela palavra de Deus. Nós temos certeza absoluta de que haverá um pouco antes da volta de Jesus uma grande tribulação, a qual nunca houve desde que existe humano sobre a face da terra. E meus irmãos, eu creio piamente que nós estamos vivendo na última geração e muitos de nós não dormiremos no pó da terra, mas veremos com os nossos próprios olhos todas as últimas cenas descritas pelos profetas bíblicos. Bom, com relação à crise sanitária, financeira e alimentar, nós já sabíamos que essas coisas ocorreriam e por isso mesmo, vendo a atual situação do mundo, nós podemos e devemos levantar as nossas cabeças, porque perto está a nossa redenção. Contudo, ainda que a palavra de Deus nos fale de uma grande crise no mundo antes da volta do Senhor Jesus, como cristãos, devemos nos preocupar com a outra crise que a palavra de Deus também diz que acontecerá paralela à grande crise que alcançará todos os habitantes da terra. E essa outra crise ocorrerá dentro da própria igreja do Senhor. E está escrito: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Veja, a grande crise que vai acontecer dentro do povo de Deus é uma grande sacudidura. Após separar o precioso trigo, é necessário que seja o joio eliminado para que Deus tenha um povo santo e selado para receber a chuva serôdia. E mesmo que a sacudidura já tenha começado, a grande sacudidura, que de uma vez por todas eliminará a maior parte do joio, essa só vai acontecer depois da saída do decreto dominical e após as restrições, sanções e perseguições serem impostas aos guardadores dos mandamentos de Deus. Mas, mesmo tendo a certeza que essa grande sacudidura só ocorrerá após a saída do decreto dominical, existe um texto no Espírito de Profecia que é muito interessante, que nos ajuda a entender quando é que a saída do decreto e a grande sacudidura estarão a ponto de acontecer. E diz o Espírito de Profecia: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Veja, embora nós devemos acompanhar as profecias e olharmos tanto para os Estados Unidos como para o papado e também para o restante do mundo para sabermos se o fim está chegando e se o decreto está prestes a sair, quando lemos esse texto do Espírito de Profecia, vemos que o grande motivo para que venha o decreto dominical e após este um grande peneiramento que irá purificar a igreja, se dará pela rejeição do testemunho direto à igreja em Laodiceia. Irmãos,
Deus tem refreado a saída do decreto dominical justamente porque Ele olha para o seu povo e enxerga a terrível multidão que se encontra dentro da igreja. Multidão essa que levará, como diz o Espírito de Profecia no livro Eventos Finais, a maior parte da igreja a se acovardar e deixar o seu posto. Contudo, Deus não pode continuar refreando por muito mais tempo a saída desse documento que será emitido pelo Congresso norte-americano, porque a cena descrita pelo Espírito de Profecia está se cumprindo em nossos dias. E embora existam sim muitos pregadores que se dizem defensores da verdade presente, mas que na verdade são extremistas, fato é que Deus tem levantado homens e mulheres para apresentarem um claro testemunho de Jesus à igreja em Laodiceia, e Deus tem levantado homens e mulheres para darem uma advertência ao seu povo. Contudo, alguns, tanto entre os líderes como entre os leigos da igreja, não têm suportado esse claro testemunho e têm se levantado contra ele e contra aqueles que o apresentam, de maneira que muitos desses pregadores têm sido excluídos dos livros da igreja e impedidos de pregarem a mensagem que o Senhor tem urgência em que seu povo escute. Amigos, a igreja adventista não é e nunca vai ser Babilônia. Contudo, é inocência da nossa parte dizer que não estamos passando por uma grande apostasia, porque o Espírito Santo, através da sua profeta, nos diz claramente que haveria uma grande apostasia, chamada de apostasia ômega, a qual ocorreria não no mundo, nem nas demais denominações, mas dentro da nossa igreja, momentos antes de se fechar a porta da graça. Estamos vivendo nesse tempo, meus irmãos. Estamos vivendo, sim, a apostasia ômega. Contudo, nesse momento, Satanás tem trabalhado com uma parte da igreja, levando essa a olhar para a Babilônia e querer viver tal como Babilônia vive, enquanto o inimigo das almas tem trabalhado com a outra parte da igreja para que essa olhe para os seus irmãos liberais e os julgue e os condene, e dessa forma ambos os grupos estão despreparados para estarem de pé no último e grande conflito entre a verdade e o erro. Queridos, é possível não estarmos em apostasia com relação às doutrinas que o Senhor nos deixou e, ao mesmo tempo, nos encontrarmos completamente perdidos, assim como os que estão em apostasia doutrinária. Em Testemunhos Seletos, volume 1, o Espírito de Profecia nos diz que a verdade sem o amor é apenas a verdade. E sendo assim, ainda que creiamos na verdade presente para os nossos dias e preguemos ela tanto para aqueles que estão em apostasia dentro da igreja, como para aqueles que se encontram em Babilônia e também no mundo, se não tivermos o genuíno amor, se não estivermos cheios do Espírito Santo e demonstrando o fruto do Espírito em nossa vida, mesmo não estando em apostasia doutrinária, nos encontramos perdidos. Reflitamos nessas palavras, meus amigos. E se porventura estamos pregando a verdade, mas o Espírito da verdade não está habitando em nós, então é hora de começarmos a apontar para os nossos próprios erros, em vez de apontarmos para os erros dos nossos irmãos, porque se assim não fizermos, seremos sacudidos tal como os que estão em apostasia serão. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai, nós sabemos que em breve virá a grande sacudidura e por isso pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que consigamos enxergar se realmente estamos prontos ou não para permanecermos de pé naquele momento tão triste que a igreja em breve vai passar. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos aqueles que quiserem, deixem os seus pedidos de oração, pois diariamente eu tenho orado por eles, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.